Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. Antes da pergunta dela, deixa eu falar para você da empresa que é parceira aqui do canal Ponto de Vista, que é uma empresa aqui de Dois Córregos, que é a Koala. A Koala tem uma linha completa de aromatizantes de ambiente que rendem muito mais, garantindo assim uma maior economia para o seu bolso, além, é claro, de deixar sempre aquela sensação de limpeza, de bem-estar sempre agradável aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Esse daqui é o Cravo e Canela. Olha, gente, falando agora, né, parando um pouquinho a propaganda e falando... Ontem, a moça veio aqui limpar minha casa e ela passou desse aqui, de Cravo e Canela. Vocês não têm noção do cheirinho que ficou. É demais. Bom, é o meu preferido. Esse, o de bambu, são os meus preferidos. Os produtos Koala estão disponíveis nas prateleiras dos melhores supermercados de todo o Brasil. Koala, o verdadeiro aromatizante da família brasileira. E vamos então à pergunta de hoje. Pergunta dela que diz assim: Oi André, tudo bem? Tudo? O que você acha que irá mudar em nós após essa pandemia? Hábitos, solidariedade, rotina de trabalho e de priorizar a nós mais que o material. Grande beijo. Beijo, minha querida. Olha, claro que, pelo amor de Deus, né? Não vou ter a pretensão de falar sobre, estou aqui fazendo uma análise sociológica e a sociedade irá ser assim. Claro que aqui é apenas e tão somente o meu ponto de vista, sem nenhum estudo. Ou seja, eu não me debrucei sobre um material, analisei a sociedade, analisei as características, quais são as mudanças que estão acontecendo durante essa pandemia, horrorosa, diga-se de passagem, né? Deus nos livre. E infelizmente muitas pessoas acreditando e minimizando esse vírus, né? Brincando com esse vírus, inclusive autoridades, né? No nosso país, brincando com esse vírus, minimizando, enfim, uma pena. Eu acredito que muita coisa, sim, né, já mudou e muitas outras mudarão. Eu acredito que talvez, uma grande parcela da população irá valorizar gestos que antes não eram valorizados. Um simples abraço, um simples aperto de mão. Como eu disse, tem gente que não está nem aí, minimizando tudo isso, desconsiderando os alertas de todas as autoridades de saúde e continuam abraçando, continuam beijando, continuam fazendo de tudo, fazem churrasco, não estão nem aí. Então, para essas pessoas, elas não estão nem aí, para elas continua tudo igual, até o momento que, de repente, Deus nos livre, mas acontece alguma coisa dentro da família dela. Aí provavelmente vir o remorso, talvez, porque tem gente que também não está nem aí. A pessoa, né, cria justificativas do tipo, tinha que ser, né? Uma hora todo mundo vai morrer. Tem gente que é assim, não está nem aí pro negócio. Então, eu acho que agora quem tem sensibilidade, quem sabe, né, perceber as coisas, a pessoa... Outro dia eu fui ao mercado e agora aqui, o dia que eu estou gravando, hoje é dia 1º de maio. Vocês assistirão dia 14 de maio esse vídeo. Mas nesse dia que eu estou gravando, aqui na minha cidade, ou seja, aqui em Dois Córregos, o prefeito baixou um decreto obrigando as pessoas a usarem máscaras. E eu acho que está corretíssimo. Corretíssimo. Eu já estava indo de máscara e muitas outras pessoas também, antes mesmo do decreto. Então, no supermercado, por exemplo, eu cheguei lá no supermercado outro dia, as pessoas de máscara, a gente se cumprimenta de longe, a gente tem medo de esbarrar na outra pessoa, a gente tem... Então, olha que mudança! Meu Deus do céu, parece que o outro representa um perigo para nós. André, mas o outro sempre representou um perigo. Como dizia Hobbes, né? Thomas Hobbes, homo homini lupus. A expressão em latim, o homem é o lobo do próprio homem. Então, o outro sempre me representa um perigo. Sim, mas uma coisa é um outro desconhecido.
Eu estou caminhando à noite na rua e encontro um desconhecido que vem caminhando de maneira estranha e a gente então já prejulga e talvez o outro também esteja me prejulgando. O outro também pode acreditar que eu irei fazer alguma coisa com ele. Então esse outro me representa um perigo diante de uma circunstância que são aquela circunstância noite, né? Uma rua deserta. Agora nós estamos vivendo uma situação onde pessoas que nos são próximas representam perigo. Filhos deixando de visitar os pais, porque eles têm medo de representar um perigo para os pais. Então, pessoas da própria família que não se encontram mais, porque as pessoas da minha própria família representam um perigo. Então, olha que momento, que coisa que a gente está vivendo. Então, muito provavelmente, as pessoas mudarão o entendimento a partir disso. Talvez a gente também mude o entendimento do que de fato a gente deve valorizar, as coisas que a gente deve priorizar na vida da gente. Outro dia eu escutei alguém falar assim, essa pandemia veio para mostrar que não existe diferença entre pobres e ricos. Tem gente que também é muito ingênua e fala cada bobagem, não? Essa pandemia veio para nos ensinar que não existe diferença entre pobres e ricos. Meu bem, seja pobre ou seja rico que vai morrer, isso a gente já sabe, com pandemia ou sem pandemia. Todo mundo vai morrer. Isso todo mundo sabe. Caixão não tem gaveta, todas essas coisas. Todo mundo já sabe isso, desde que o mundo é mundo. Agora, falar que essa pandemia veio mostrar que não existe diferença entre ricos e pobres, mentira, hipocrisia. Outro dia eu estava vendo uma reportagem acho que era Fortaleza, se eu não me engano, que Fortaleza tinha o bairro nobre da cidade, foi onde começou o foco, porque você sabe que essa doença começou, não é? E começou a se espalhar pelo mundo pela elite. A elite que começou a espalhar. Por quê? Porque pobre não tem dinheiro para ficar viajando, fazendo viagens internacionais. Então, a elite que espalhou essa doença pelo mundo. Então, naquele bairro nobre de Fortaleza, tinha, por exemplo, vou jogar um número hipotético aqui só a título de exemplo. 300 pessoas contaminadas naquele bairro nobre. Na periferia, era, por exemplo, 1/3 disso, sabe? Então, quer dizer, eram 100 pessoas que estavam contaminadas. Só que, na periferia, apesar do número ser bem menor, né, 100 pessoas, dessas 100 pessoas, 40 já tinham ido a óbito. E lá, onde eu tinha no bairro Nobre, onde eu tinha 300 contaminados, só 20 tinham ido a óbito. Então, quer dizer, aqui 100, desses 100, 40 foram a óbito. No bairro Nobre, 300 contaminados, mas só 20 foram a óbito. Por quê? Qual a explicação? Os recursos, meu bem. Os recursos. Aqui a periferia não tem recursos, muitas vezes não tem nem o álcool e gel, não tem nem água dentro de casa. Então, e não tem, é claro, não é? Não tem uma alimentação adequada, balanceada, com todos os nutrientes, com tudo isso. Então, o sistema imunológico já fica mais comprometido. Então, óbvio, a pandemia veio para mostrar que não existe diferença entre ricos e pobres. Lógico que existe e sempre vai existir. Até em como se lida com a pandemia, né? O isolamento social, que é o recomendado, que é o que a gente deveria fazer. Mas agora aí é que tá. Quem mora na periferia não tem do que viver. Então, olha que dilema ético também que a gente viveu. Quer dizer, a pessoa é condenada por sair para trabalhar, mas se ela não sai para trabalhar, ela passa fome. Gente, que dilema ético que nós estamos vivendo. Então eu acredito que muitas coisas serão mudadas, a maneira como a gente entende, a maneira como a gente se posiciona diante dos fatos, das coisas. E eu realmente espero que tudo isso venha para trazer aprendizagem, crescimento, maturidade para nós, não só enquanto pessoa, mas enquanto sociedade, enquanto relações interpessoais, porque a gente não tá vendo isso também assim. Principalmente nós aqui no Brasil, com essa polarização de política, dois grupos que, sabe, se ofendem. E aí se você fala uma coisa, esse grupo aqui...
Se você falar outra, um endeusamento de político. É isso que a gente vive no Brasil hoje, seja de esquerda, seja de direita. Político não foi feito para ser idolatrado, político foi feito para ser cobrado. Então, meu Deus, quem sabe também isso, para nós aqui, agora falando de maneira específica para o Brasil, quem sabe também isso abra a consciência das pessoas de perceberem que a gente não pode criar ídolos políticos. Porque quando você cria um ídolo, tudo que o ídolo faz para você é maravilhoso, você defende. A gente vê pessoas defendendo o indefensável. Não tem por que defender. Aquilo ali merece crítica. Mas aí as pessoas acham motivo para defender. Não, porque você tem que ver, porque tem que isso, tem que aquilo, não sei o quê, tem isso, tem aquilo. Quem sabe isso também faz com que as pessoas enxerguem. Gente, eu não posso ter político de estimação, seja de direita, seja de esquerda. As pessoas são seres humanos e eles vão errar. E quando eles errarem, eu preciso saber criticar. Independente se é de esquerda, se é de direita. Se isso, sabe, aqui no Brasil, produzisse essa mudança, que eu acho difícil, justamente porque as pessoas não têm senso crítico. As pessoas não têm senso crítico. Filosofia, sociologia na escola, por exemplo, é visto como matéria que, para que fazer isso? Para que estudar isso? Então as pessoas vão perdendo o senso crítico. São pessoas que, muitas vezes, elas são, profissionalmente falando, elas têm toda a técnica do mundo para exercer a profissão que elas exercem. Elas têm técnica, elas são foda no que elas fazem, mas elas não têm senso crítico. Elas não sabem olhar a sociedade, não sabem criticar, não sabem olhar o todo, sair fora da própria caixa. E aí ficam pessoas muito bitoladas, por mais que sejam fodas, profissionalmente falando. Então, muitas mudanças poderiam acontecer a partir disso. Se irão acontecer, aí já não sabemos. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, seu Facebook. Lembrando que o Instagram é só você digitar lá, André Massolini, e você já vai me encontrar. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.